E aí, pessoal, beleza? Libertário 03 aqui, o meu nome é Caio. Para quem não me conhece, esse é um canal austro-libertário. Aqui a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por uma perspectiva libertária. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, que já adiantando, será mais uma parte do capítulo 8 do livro, Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo. Eu vou continuar a leitura comentada, será a parte 2 agora. Eu já abri o capítulo 8, então, assim, como se trata de uma leitura comentada, eu recomendo fortemente que você esteja acompanhando a série. Eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição para facilitar. Mas antes de entrar na leitura, aquele padrão de sempre. Comenta o vídeo, se inscreve, isso ajuda bastante a ajudar o engajamento do canal, especialmente aumentar o número de inscritos, seja você vendo quando o vídeo sair ou no futuro. Isso ajuda bastante. Checa os links na descrição e se você está com o sininho notificado. Se você tiver com o sininho notificado, supostamente o YouTube vai te entregar os vídeos do canal. Se ele não fizer isso, na descrição tem todas as redes sociais do canal, no qual você pode entrar para ter um contato direto maior comigo e também ser notificado com certeza dos vídeos, já que eu posto todos os links dos vídeos em todas as redes sociais quando eles saem. Outra coisa também importante na descrição é o link para apoio financeiro do canal. Você pode apoiar o canal através de Bitcoin, Nano ou Shitcoin, ou seja, fazer uma doação de moeda estatal via Pix. Fico grato caso você possa contribuir, se não, só se inscreve no canal. Isso também é uma grande contribuição, já que números são muito importantes no YouTube. Bom, só fazendo uma brevíssima recapitulação do que é o livro, para quem não conhece, esse livro ele foi escrito na década de 80, é basicamente a obra do Hoppe em que ele fundamenta a teoria ética dele, num livro assim especificadamente, e ele se propõe a discutir 10 tópicos, né, que são 9 na verdade. Né? O capítulo 1 é basicamente a introdução da ideia que ele quer fazer, mas os 10 tópicos que ele quer discutir são propriedade, contrato, agressão, capitalismo e socialismo, que é o capítulo 2, ou seja, que é um capítulo de conceituação puramente, é um capítulo em que ele pega todas essas palavras e ele diz, olha só, quando eu estiver falando disso nesse livro será assim. O capítulo 3, 4, 5 e 6 é basicamente análise de modelo socialista, respectivamente o modelo russo, social-democrata, conservador e engenharia social. Então são esses os modelos socialistas. O 7 é o capítulo mais importante desse livro, que é o capítulo que o Hoppe fundamenta a sua teoria ética. Muito bom, recomendo fortemente. E o capítulo atual, que é o capítulo 8 que nós estamos lendo, se chama Os Fundamentos Sociopsicológicos do Socialismo, ou a Teoria do Estado, na qual o Hoppe discute a natureza do Estado em si. É como se ele fizesse uma versão dele da anatomia do Estado, vamos dizer assim. Mas enfim, seguindo aqui, eu estou na página 143, para quem estiver acompanhando junto. Especificadamente li esse pedaço aqui e agora eu vou começar aqui. Sem mais delongas, vamos começar palavras do Hoppe agora. De qualquer modo, não é nada difícil reconhecer a verdade do que foi apresentado. Para fazê-lo, só é necessário pensar num boicote em qualquer relação de troca com os representantes do socialismo, porque essa troca, independentemente dos motivos, não parece ser mais ser lucrativa. Deveria ser evidente que num sistema social baseado na teoria natural da propriedade, sobre o capitalismo, qualquer um teria o direito de, a qualquer momento, realizar um boicote, desde que fosse, de fato, a pessoa que se apropriou das coisas em questão ao utilizá-las antes que alguém o fizesse, ou que as adquiriu contratualmente de um proprietário anterior. Porém, por mais que as pessoas ou instituições pudessem ser afetadas por esse boicote, teriam que tolerá-lo e sofrer silenciosamente, ou então tentar persuadir aquele que boicota a desistir de sua posição, oferecendo-lhe uma oferta mais lucrativa. Mas isso não acontece quando uma instituição coloca em prática as ideias socialistas em relação à propriedade. Tente, por exemplo, interromper o pagamento dos impostos ou tornar o pagamento futuro dos impostos dependente de certas mudanças ou melhoria no serviço que a instituição fornece como retorno pelos tributos pagos. Você seria multado, agredido, preso ou talvez sofresse punições ainda piores. Ou, para usar um outro exemplo, tente ignorar as regulações das instituições ou controles impostos sobre a sua propriedade. Isso é, tente insistir na questão de que você não concorda com essas limitações sobre o uso de sua propriedade e que você não violaria a integridade física da propriedade de terceiros ao ignorar essas imposições. E, portanto, você tem o direito de secessão em relação àquela jurisdição, de cancelar a sua adesão como membro e, a partir daí, lidar com ela em pé de igualdade, como se fosse uma relação entre duas instituições privilegiadas. Mais uma vez, provavelmente, sem ter agredido ninguém através de sua secessão, essa instituição viria e violaria você e a sua propriedade, e não hesitaria em acabar com a sua independência. Na verdade, se assim não o fizesse, deixaria de ser o que é. Seria renunciar àquilo que é e se tornar um proprietário de propriedade privada regular ou uma associação contratual desses proprietários. Só existe o socialismo porque não há renúncia sob qualquer condição. De fato,
E é por isso que o título desse capítulo sugeriu que a questão sobre os fundamentos sociopsicológicos do socialismo é idêntica àquele dos fundamentos do Estado. Se não houvesse instituições impondo as ideias socialistas sobre a propriedade, não haveria espaço para um Estado, pois um Estado nada mais é do que uma instituição erigida com impostos e uma não solicitada interferência não contratual no destino, em que os privados podem dar uso de sua propriedade natural. Não pode haver socialismo sem o Estado, e na medida em que há um Estado, há socialismo. Portanto, o Estado é a própria instituição que coloca o socialismo para funcionar. E como o socialismo se assenta na violência agressiva dirigida contra vítimas inocentes, a violência agressiva é a natureza de qualquer Estado. Nota 141 aqui. Nota 141. Sobre a teoria do Estado, ver Murray Newton Rothbard, a Anatomia do Estado. Como o Hope está citando a Anatomia do Estado, eu vou deixar também neste vídeo aqui a playlist na descrição do Anatomia do Estado. Sim, eu já tenho leitura comentada do Anatomia do Estado. Assistam lá. É uma leitura um pouquinho antiga, mas enfim, acho que vale a pena. E também o Hope cita fora New Liberty, o outro livro do Rothbard. Ética da Liberdade também ele cita aqui. Aqui ele cita um livro em alemão dele mesmo, enfim. Vamos lá. Albert J. Nock, Our Aim in the State. E aqui é uma citação do Schumpeter nesse livro. Vamos lá, vamos ler ela aqui. Também as observações de Joseph Schumpeter, dirigida contra as visões predominantes tanto na época quanto agora, notadamente entre os economistas, de que a teoria que explica os impostos baseada na analogia com a mensalidade de um clube ou a contratação de serviços, digamos, de um médico, mostra apenas como essa parte das ciências sociais é estranha aos hábitos científicos do pensamento. Joseph Schumpeter, Capitalismo, Socialismo e Democracia, editora Fundo Cultural, 1961, página 242. Então, quem quiser pegar a referência aí. Esse insight aqui, pra mim, é um dos insights mais brilhantes do Hope, tá? Que é basicamente o que ele tá querendo dizer nessa parte. Em que o Estado e o socialismo, eles são indissociáveis um do outro, porque o Estado, o socialismo, ele é uma agressão sistematizada à propriedade privada de qualquer indivíduo. Qual que é o regime natural de propriedade? Por isso que ele usa esse termo, teoria natural de propriedade. Em qualquer situação natural, normal, as pessoas são naturalmente capitalistas, elas naturalmente respeitam a propriedade privada. O exemplo que eu sempre uso aqui no vídeo. As pessoas vão até um local, para todas as manhãs, geralmente, a maior parte das pessoas pelo menos já foi, que se chama padaria. E as pessoas vão na padaria, elas compram pão, elas vendem o seu trabalho para uma outra pessoa, ou seja, elas trabalham com outra coisa, ou elas vendem coisas para outras pessoas, enfim, elas adquirem dinheiro de alguma forma, elas chegam até o padeiro e falam, padeiro, eu estou com fome, eu quero pão, eis o meu dinheiro, me dê o seu pão. E o padeiro tem uma tonelada de pão produzida, porque justamente ele quer vender aqueles pães, porque ele quer dinheiro para, sei lá, para comprar, por exemplo, sei lá, um lençol para a cama dele, que ele está precisando, um exemplo. Aí ele não vai chegar pro cara que vende lençol, na loja que vende lençol, e dar um pão pra ele, porque o cara não vai querer. Ele não vai fazer essa troca indireta. Ele faz o que? Ele produz o que ele é bom, adquire dinheiro, chega na loja e dá dinheiro, e aí, basicamente, tudo isso gira. Esse mecanismo de cooperação social é chamado de mercado, é o livre mercado. O que é o Estado? O Estado é uma terceira parte intransigente, injusta e agressiva que entra no meio dessa transação e interfere nela. E aí, o que seria o Estado interferindo nisso? Um exemplo. O Estado coloca um imposto no preço da farinha, por exemplo. A farinha é um exemplo, deveria custar R$1 o quilo, mas o Estado taxa em 30%, então passa a custar R$1,30. E aí, um exemplo aqui, o pão deveria custar, vou dar um exemplo, 50 centavos, só que tem esse custo adicional de 30 centavos no quilo da farinha, de 30%, então o padeiro repassa diretamente no valor do pão, então aumenta 15 centavos, vai para 65. Então, dessa forma, o Estado, através da intervenção na propriedade privada, cobrança de impostos e tudo mais, ele empobrece todas as pessoas, diminuindo o poder de compra delas. Isso é o socialismo, porque o socialismo ele visa sistematicamente, por definição, como ele funciona, ou não, né? Alguém pode argumentar que não funciona, e é um argumento perfeitamente válido, por sinal. Como ele não funciona, ele funciona no aspecto que o socialismo existe para causar pobreza nas pessoas. Seja um socialismo total, ou um socialismo parcial, um socialismo liberal, com pouco imposto, essas coisas, não importa. Indivíduos ficam mais pobres quando estão sob um regime socialista. E o Hope apontar que o Estado é o socialismo, e não há, e o socialismo é o Estado, é um dos insights mais brilhantes, uma das maiores contribuições, na minha opinião, do Hope. Lógico, para mim a maior contribuição dele é a ética argumentativa hopiana, mas ele colocar isso aqui nesse livro mostra a profundidade do pensamento desse homem que é brilhante. O Hope é um dos caras,
pra mim, assim, vivo hoje, ele é o maior filósofo vivo. Ele, na minha opinião, ele só perdeu pro Olavo, mas infelizmente o Olavo faleceu, então o Rô perdoou esse título. Mas enfim, vamos seguir aqui. Isso que o Olavo tem vários erros, tá? Mas enfim, um dia, tá vendo aquelas obras ali? Um dia vai ter leitura comentada delas, aí a gente comenta os erros do Olavo. Vamos seguir aqui. Mas o socialismo, ou o Estado, como a incorporação das ideias socialistas, não se assenta exclusivamente na agressão. Os representantes do Estado não se envolvem unicamente em atos agressivos para estabelecer suas rendas. Muito embora sem isso não haveria qualquer Estado. À medida em que a relação entre o Estado e os proprietários de propriedade privada é exclusivamente parasítica, e as atividades dos representantes do Estado consistem inteiramente em interferências não solicitadas no direito de propriedade terceiro, destinadas a aumentar a renda do Estado às custas da correspondente redução da renda dos proprietários, e esses agentes do socialismo não fazem nada além de consumir a sua renda em seus próprios objetivos privados, então as chances de crescimento do Estado e da disseminação do socialismo são, no mínimo, muito limitadas e restritas. Certamente, um homem ou um grupo de homens dotados de energia agressiva suficientes podem despertar medo em alguém, e, provavelmente, até mesmo em alguns outros, ou num grupo mais numeroso de homens que, por quaisquer motivos, não possui essa característica e pode estabelecer uma relação estável de exploração. Isso aqui é uma coisa que muito carioca vai entender, especialmente carioca que mora em favela. O Hope acabou de descrever milícias, tá? O que são milícias no Rio de Janeiro? Quando o BOP basicamente, praticamente erradicou o tráfico de drogas no Rio de Janeiro na base da porrada, tipo, matando traficante, enfim. Isso é basicamente a história da Tropa de Elite 2, isso é fato, isso já aconteceu. Surgiu uma nova instituição que é a milícia. A milícia, ela percebeu que ela poderia explorar não só o arrego do tráfico, como a polícia historicamente sempre faz, a polícia cata dinheiro do tráfico de drogas, isso é fato. Mas ela poderia, por exemplo, explorar outros serviços. Pobre, que mora em favela, precisa de gás, precisa de internet, precisa de luz, precisa de um monte de coisa. Então o cara poderia intermediar esses serviços. O filme Tropa de Elite 2, um dia eu vou trazer esse filme aqui pro canal, que é muito interessante, fazer uma visão libertária dele, mostra muito isso, essa visão. E isso é um exemplo perfeito de que, assim, por que as pessoas na favela elas não desafiam a milícia? Tem um pouquinho a ver pelo fato de que, tipo assim, a milícia é composta por policiais corruptos e policiais possuem armas e, tipo, meio que se você desafiar a milícia, você pode dar uma sumida ali, sabe, e nunca mais ser visto. Tem a ver com isso. Então, é o que ele fala aqui, por exemplo. Certamente um grupo de homens dotados de energias agressivas podem despertar medo em alguém e até provavelmente em alguns outros. Ou seja, é o medo. Qual que é a moeda que a milícia usa para poder intimidar as pessoas? Como que ela faz isso? Através do medo. A milícia ela não precisa, como um Estado, a milícia ela não precisa matar todos os indivíduos que estão na favela. Até porque o interesse da milícia não é matar os indivíduos. O interesse da milícia é que esses indivíduos produzam atividades comerciais e ela consiga arrecadar dinheiro das pessoas, roubando as pessoas, né? Através de cobranças de impostos, que nada mais são. O arrego que você paga para a milícia não fazer nada com você se chama imposto. E imposto é roubo. A diferença é que não é oficial, vamos dizer assim. Então, é bem interessante trazer esse exemplo teórico para um exemplo que acontece no Brasil e que infelizmente muitas pessoas vivem em áreas dominadas por milícias, especialmente no Rio de Janeiro. E é uma coisa que, se tiver algum inscrito carioca aí que mora em uma situação dessa, ele vai conseguir olhar e falar: não, cara, é exatamente isso, tá certo, cara. Mas enfim, vamos seguir aqui. Mas é impossível explicar o fato, característico de todos os estados e de todo o sistema social socialista, de que o grupo de homens que representa o Estado pode manter sob controle o número 10, 100 ou até mesmo milhares de vezes maior do que essa quantidade, e expropriar grandes volumes de renda, o que de fato fazem apenas por incutir medo. Poderia-se pensar que um aumento no nível de exploração explicaria o tamanho da renda. Mas, baseado no raciocínio econômico dos capítulos anteriores, nós sabemos que um grau mais elevado de exploração dos proprietários naturais reduz necessariamente seu incentivo para trabalhar e produzir e, portanto, há um limite estreito para o nível qual uma pessoa ou grupo de pessoas pode levar uma vida confortável com a renda coercivamente expropriada de outra pessoa, ou um grupo aproximadamente igual de pessoas, que teria que sustentar o seu estilo de vida através de, ou do deles, trabalho. Portanto, para que os agentes do socialismo sejam capazes de levar uma vida confortável e prosperar, é fundamental que o número de sujeitos explorados seja consideravelmente maior e aumente proporcionalmente mais em comparação com a quantidade de representantes do próprio Estado. Com isso, porém, voltamos à questão de como poucos podem governar muitos.
Também não haveria nenhuma forma convincente em torno dessa tarefa explicativa a partir da argumentação que o Estado poderia simplesmente resolver esse problema aperfeiçoando seu armamento, ameaçando com bombas atômicas em vez de com armas e roubos, aumentando assim o número de pessoas dominadas. Uma vez que se deve considerar realisticamente que o know-how estratégico desse armamento aperfeiçoado dificilmente poderá ser mantido em segredo, especialmente se for aplicado, de fato, então, os instrumentos aperfeiçoados pelo Estado para incutir medo, mutatis mutandis, também melhoram as formas e meios para as vítimas resistirem e, portanto, esses avanços dificilmente devem ser pensados como explicações daquilo que deve ser explicado. Nota 142 aqui. Além do mais, o uso de pelo menos algum armamento, como bombas atômicas, contra os seus subjugados seria proibido, uma vez que os governantes dificilmente poderiam impedir que eles mesmos também fossem feridos ou mortos. Ou seja, o que o Hope quer dizer? Que mesmo que o Estado escalone na tecnologia armamentista, na corrida bélica, ele não tem interesse em usar o armamento bélico contra ele mesmo, porque isso pode causar, de certa forma, uma revolta na população ou até mesmo ferir os agentes do Estado, que não é o interesse, já que ele é um ente parasitário. Seguindo. Deve-se concluir, então, que o problema de explicar como os poucos podem governar os muitos é, de fato, real e que o socialismo e o Estado como a incorporação do socialismo devem se assentar, não só na agressão, mas algum tipo de apoio ativo entre a população. David Hume é um dos expositores clássicos dessa ideia. Em seu ensaio sobre os primeiros princípios do governo, ele argumenta que, palavras do Hume agora, nada parece mais surpreendente para aqueles que refletem sobre as relações humanas com uma perspectiva filosófica do que a facilidade com que muitos são governados pelos poucos e a submissão implícita com que os homens renunciam aos seus próprios sentimentos e paixões pelo de seus governantes. Quando nos indagamos por quais meios se opera esse prodígio, verificamos que, assim como a força está sempre do lado dos governados, os governantes não têm nada além da opinião para se apoiar. Por essa razão, o governo se fundamenta somente na opinião, e essa máxima se aplica tanto aos governos mais despóticos quanto aos mais militarizados, dos mais livres aos mais populares. O sultão do Egito, ou o imperador de Roma, deve orientar seus súditos inofensivos, como animais irracionais, contra os seus sentimentos e inclinações, mas ele deve, pelo menos, comandar seus mamelucos ou pretorianos como homens, pelas suas opiniões. Nota 143 aqui. David Hume, Size, Moral, Political Neutrality. Etienne de la Boétie, que o Rothbard cita no Ética da Liberdade. A Política da Obediência, o Discurso da Servidão Voluntária. Tem... Aqui cita o link que tem no... Esse livro tem gratuito no site do Mises e também tem no site do Instituto Rothbard. Então vão no Instituto Rothbard, pau no cu do Instituto Mises. Enfim, eu vou ver se eu deixo esse link aqui na descrição como uma leitura sugerida, mas esse livro é muito bom e um dia eu vou trazer ele para uma leitura comentada. Mas enfim, seguindo aqui, que eu já vou encaminhar para o encerramento. Como esse apoio realmente se tornou realidade? Um elemento importante no processo de criação desse apoio é a ideologia. O Estado dedica muito tempo e esforços persuadindo a população de que não é aquilo que realmente é e que as consequências de suas ações são positivas em vez de negativas. Essas ideologias, difundidas para estabelecer a existência do Estado e o aumento de sua renda, alegam que o socialismo oferece um sistema econômico superior ou uma ordem social que é mais justa do que o capitalismo. Ou alega que não há justiça, sob qualquer condição, antes do Estado simplesmente declarar determinadas normas como equitativas. Nota 144 aqui. A exposição clássica da ideia de que no estado da natureza não pode ser estabelecida uma distinção entre justo e injusto, e de que só o Estado cria a justiça, pode ser encontrada em Thomas Hobbes e Leviathan. Como foi demonstrado implicitamente no capítulo 7, essa teoria positivista do direito é insustentável. Além disso, deve-se notar que a teoria não é bem sucedida em fazer aquilo que supostamente deveria fazer, justificar o Estado. Devido à transição de um estado da natureza para um sistema estatista, só poderia se considerar justificada, em oposição a arbitrário, se as normas naturais pré-estatistas existentes fossem a base de justificação para essa própria transição. Para uma perspectiva dos positivistas modernos, veio Jelinek, enfim, livro em alemão, Hans Kelsen, Teoria Pura do Direito. Para uma crítica ao positivismo legal, ver Hayek, Direito, Legislação e Liberdade, os 3 volumes do livro. Mas enfim, seguindo. E também essas ideologias, agora menos sedutoras, mas uma vez extremamente poderosas, são aquelas que, por exemplo, fazem com que o Estado seja santificado pela religião ou com que os governantes, não sendo pessoas comuns, mas super-humanos divinos, devem ser obedecidos devido à sua superioridade natural.
Dediquei bastante espaço nos capítulos anteriores para demonstrar que essas ideias são falsas e injustificáveis, e voltarei à tarefa de analisar e desmascarar outra ideologia da moda no capítulo final desse tratado. Mas, independentemente da falsidade dessas ideologias, devemos reconhecer que elas certamente produzem algum efeito sobre as pessoas e que contribuem, um pouco mais do que outras, para a submissão a uma política de invasão agressiva dos direitos de propriedade dos proprietários naturais. Bem, e aqui o Hope vai entrar num segundo ponto, que é um outro elemento, ele vai entrar numa outra discussão sobre esse assunto. Então eu vou fazer uma quebra aqui, exatamente na página 147, para quem estiver acompanhando. Então deu para dar uma boa avançada, 4 páginas. O capítulo já está acabando, tá? Ele tem mais 8 páginas aí, mais ou menos. Não, na verdade não, ainda falta bastante. Faltam, do ponto que eu tô, faltam 13 páginas, a 161, que é o finalzinho, só um pedacinho, então mais ou menos 12 páginas aí pra terminar, 14 páginas, né, na verdade. Então, acredito que vai mais uns 2 vídeos aí pra terminar, de 2 a 3 vídeos. Vou encerrar isso por aqui, porque já tá bom, embora não tenha avançado muito, né, um pouco avanço, mas muito comentário pra fazer, então esse capítulo é bem enriquecedor, tem bastante coisa pra poder comentar, é muito mais uma leitura comentada do que propriamente só uma leitura. Mas é isso. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo. Tô deixando aí mais ou menos na faixa de 20 a 25 minutos para não ficar muito grande. Reforçando o pedido, se inscrevam no canal, isso é muito importante para ajudar no engajamento. Sigam o canal nas redes sociais também. Links para apoio financeiro na descrição, outros links úteis, a leitura comentada do Anatomia do Estado estará na descrição. E outros livros também que são citados aqui que tem disponível na internet. Por esse vídeo é isso, agradeço a todos que assistiram. Tchau, tchau.